segundo país no ranking mundial que mais faz cirurgias plásticas. Dados mostram que as mulheres são as que mais realizam este tipo de cirurgia. E ainda segundo a pesquisa que foi feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a lipoaspiração é um dos procedimentos mais procurados. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cirurgião plástico Francisco Naves, que está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Francisco. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Agradeço. Primeiro é bom contextualizar, porque a lipoaspiração é recente, né? Como você estava explicando. Ela é recente. Em junho de 77, um cirurgião plástico francês, muito romântico, ele prometeu para a namorada que iria extrair um lipoma do tamanho aproximado de uma laranja das costas dela. Só que como ela era muito vaidosa, ela não queria uma cicatriz. Ele então desenvolveu um procedimento que ele iria aspirar esse lipoma com uma incisão mínima. E ele viu que teve sucesso e a partir daí deu-se então o surgimento da lipoaspiração com Yves Gerhard e Lu. É bem recente então, né? Bem recente, na década de final de 70, publicado em 80, e quando no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica foi então trazido para o Brasil, apresentado. E teve, como toda novidade, os descréditos, né, os cirurgiões mais conservadores e os mais modernos que abraçaram logo e virou todo esse sucesso, a cirurgia mais realizada da cirurgia plástica no Brasil e no mundo. No mundo também, né? Agora, primeira coisa, é importante lembrar que ela não é indicada em qualquer caso, é preciso uma triagem, né? Geralmente as pessoas procuram você e outros cirurgiões plásticos quando a academia não está mais dando jeito, seria isso? Infelizmente, elas procuram também achando que a lipoaspiração é um método de emagrecimento. E não é. A lipoaspiração ela está muito bem indicada quando a gordura é localizada. É para resolver, por exemplo, como você disse, alguém que está malhando, está na academia, consegue perder gordura na barriga, mas não perde aqui atrás, nos flancos, esses gordinhos que incomodam tanto. É bem comum, tanto. né? É extremamente comum. Por exemplo, a pessoa emagrece, mas o culote ainda continua grande. Essa região da face interna das coxas, que às vezes assa, também é difícil de perder. Aí está muito bem indicada a lipoaspiração. A pessoa que está acima do peso, que está, digamos, gordinha, não, ela tem que se readequar, fazer uma dieta, cultivar novos e bons hábitos de atividade física, comer menos, saber escolher o que ela vai comer. A partir daí, com o peso aceitável, um índice de massa corporal IMC, dentro dos limites aceitos, aí está muito bem indicada a lipoaspiração. Agora, toda cirurgia tem riscos, né, doutor Francisco? É importante deixar isso claro, né? Mas como é um procedimento muito procurado, acho que é importante a gente falar sobre isso, os aspectos positivos e os possíveis aspectos negativos desse procedimento. Toda e qualquer intervenção, seja ela cirúrgica ou não, tem riscos. O que a gente faz? A gente tenta minimizar os riscos. Para minimizar os riscos, a gente precisa, primeiramente, escolher um profissional que saiba o que está fazendo e que é capacitado e gabaritado para aquilo. Ou seja, um cirurgião plástico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já é um ótimo começo. E para que a gente evite o máximo qualquer tipo de risco, qualquer tipo de complicação, a pessoa tem que estar dentro de um índice de massa corporal, ou seja, ela não pode estar muito com sobrepeso, muito obesa, porque isso aí pode ter risco. Né? Precisa ser feito num ambiente, seja ela uma clínica de cirurgia plástica ou um hospital, que tenha todos os alvarás, toda a infraestrutura necessária e por aí vai. Agora, outra questão importante, lipoaspiração não faz milagre, assim como a cirurgia da redução de estômago, por exemplo, né? É comum a pessoa realiza a cirurgia e depois ela engorda, volta tudo como era antes? Olha, lipoaspiração, ela não funciona sozinha, ela faz parte de um tripé. Um dos pés é a lipoaspiração, o outro pé é a reeducação alimentar e o outro pé é a atividade física. Se um desses falha, tudo desmorona. Então a pessoa que faz uma lipoaspiração, ela deve mudar o hábito alimentar, preocupar-se em alimentar melhor, em fazer uma atividade física. E se ela voltar a engordar, o que pode acontecer, é muito comum que ela engorde em outros locais. Por que não no mesmo? No mesmo, a lipoaspiração é a retirada da célula de gordura. Quando a gente faz uma lipoaspiração do abdômen, a gente retira uma grande quantidade dessa célula de gordura. Então, ela tem menos células ali para engordar, porque a célula não se multiplica, não existe células novas. O que pode acontecer é essas células
As poucas que ficaram no local que foi lipoaspirado, elas podem se hipertrofiar e voltar a engordar. Mas antes que isso aconteça, é mais provável que ela engorde em outros locais. Se ela não mudar o estilo de vida. Exatamente. Então é importante fazer esse alerta, né, doutor? Porque a gente sempre fala sobre isso aqui no jornal, mas a gente vê, dados mostram que as pessoas ainda estão sedentárias, né? Então acho que a gente tem que reforçar isso sempre, né? O bom cirurgião plástico, ele não vai fazer uma lipo em qualquer pessoa. Não basta querer operar e contratar um serviço. Faz parte de um hall médico de intervenções, então é uma coisa seríssima. O cirurgião, ele vai avaliar psicologicamente a pessoa, o que ela espera da cirurgia. Não é só estética, vai além um pouquinho, né? Vai além. É uma cirurgia que trata a alma, porque o resgate do amor próprio, o aumento da autoestima, é fundamental para uma pessoa levar uma vida comum. Agora, existe uma idade certa para a pessoa fazer a lipoaspiração? Não existe uma idade certa. Existe um bom senso na avaliação. A pessoa pode ser muito jovem e ter uma gordura localizada que atrapalha ela em alguma atividade, em alguma coisa, como ela já pode ter uma idade um pouco mais avançada e ter essa gordura localizada que atrapalha também. Então vai aí um bom senso na avaliação. É preciso toda uma triagem, não é brincadeira isso, né, doutor? Não está longe de ser uma brincadeira. Para a gente finalizar, o pós-operatório é muito demorado? Como é que é essa questão? O pós-operatório não é muito demorado. O que a pessoa pode enfrentar é uma dor localizada, mas que é muito bem manejada com remédios simples, com analgésicos que a gente utiliza. Ela vai utilizar uma cinta, essa cinta ela vai usar por um período de 30 dias, e que não é tão difícil usá-la, porque os pacientes, todos eles, sem exceção, eles têm depois dificuldade de largar a cinta, eles gostam de usar essa cinta. E com 2 até 10 dias, dependendo do tamanho da lipo, o paciente já está autorizado a retornar às suas atividades. E fica a dica, é um tripé, cirurgia plástica, lipoaspiração não faz milagre, pra gente encerrar. Não faz milagre. Não faz milagre. Faz quase um milagre. Depende muito da pessoa, né? Quase tudo dela. Exatamente. Obrigada, viu, doutor Francisco? Eu que agradeço, Daniela. E o TV